O Abdias do Nascimento, ele soube como utilizar a imprensa como ferramenta de transformação social. Ele foi diretor da revista Quilombo, uma publicação que tratava da vida, dos problemas e das aspirações do povo negro. O fato dele ter reunido colaboradores como Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, mostra a força e o alcance do projeto. Através das crônicas e análises, o Abdias defendia que o negro deveria ser representado de forma digna e não em papéis caricatos ou grotescos, como trapaceiros, serviçais cômicos, né? E ele usou a imprensa como instrumento de valorização e de combate ao racismo cultural. O teatro experimental do negro, ao que todos nós vemos, foi uma iniciativa inédita, empreendedora e guerreira de Abdias do Nascimento. Muitos podem pensar que o teatro experimental do negro, ele é algo separatista, mas não era feito somente para negros, e sim ele visualizava a inclusão, que isso sim que era a função do teatro experimental do negro. O Abdias lutou muito tempo para que tivessem oportunidades para o artista negro, dentro de diversos segmentos, no teatro, no cinema. Ainda não existia televisão nesse período, no início dos anos 40. Então, o teatro experimental do negro, ele vem para incluir, para mostrar que os atores negros, eles também tinham a sua personalidade, eles também tinham a chance de poder fazer bons espetáculos. O que eu acho muito interessante é que não ficou em cima de um clichê, de uma cultura popular ou apenas de algo que fosse ressaltando ou apresentando, né, uma ancestralidade. O que eu vejo é que ele dava oportunidade e mostrava que o ator negro, assim como o ator branco, né, como qualquer ator, ele poderia estar interpretando grandes clássicos. Porque nesse projeto do Abdias, Eugene O'Neill fazia parte, obras de Eugene O'Neill, assim como William Shakespeare. É notável ver o que os jornais, revistas da época mostravam a montagem de Otelo com Abdias como ator fazendo Otelo e a não menos maravilhosa, grande atriz brasileira do nosso teatro, do nosso cinema, Cacilda Becker, fazendo Desdémona. Então, o que a gente vê é que esse projeto todo veio para incluir e não para separar ou para falar, não, esse projeto é só para negros. Não, era um projeto de inclusão. E isso foi uma coisa que o Abdias, ele lutou muito por essa inclusão, por essa igualdade, para que todos estivessem no mesmo patamar. E isso é muito importante da gente notar, de valorizar e de aplaudir essa iniciativa, né? Então, essa ideia realmente foi uma ideia para o início dos anos 40, né? Uma ideia diferenciada quando a gente começa a observar também que os papéis para negros eram extremamente limitados e caricatas, né? Não eram grandes personagens que existiam. Então era ali o trapaceiro, se fosse um filme de época, uma peça de época, o escravo, né? A pessoa humilde, o serviçal, né? E ele vem com isso mostrando essa grandiosidade do talento. Talento não tem cor, talento tem qualidade, e qualidade a gente não pinta. Apresentando a abolição da escravatura
como fruto da bondade e do humanitarismo de uma princesa, como se a história se fizesse por desígnios individuais e não pelas ambições coletivas dos detentores do poder ou pela força inexorável das necessidades e aspirações de um povo. Abdias do Nascimento tinha uma sensibilidade rara para descobrir talentos, tanto que isso lhe valeu o apelido, né, de Ziegfeld Colloretti. O porquê Ziegfeld Colloretti? Em alusão ao grande mestre do teatro norte-americano, né, Florence Ziegfeld, que foi realmente quem revolucionou a Broadway, né, que transformou tudo aquilo num marco, né, da cultura, das artes cênicas nos Estados Unidos da América e que até hoje é aí, né, comentado. O Abdias do Nascimento, ele tinha sensibilidade, ele tinha a visão, ele tinha o tino para descobrir talentos. Foi o que aconteceu com a Léa Garcia, né, que se tornou atriz devido à insistência, vamos dizer assim, do Abdias do Nascimento, que inclusive era seu marido. Léa era uma adolescente e fez um trabalho assim brilhante na dança, na interpretação e se tornou uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Então ele tinha isso, ele abria portas para que essas pessoas pudessem ter visibilidade, trabalhar com ele, como Ruth de Souza e tantos outros artistas que até então existia um muro, né, impedindo que esses atores fizessem personagens que dessem visibilidade ao trabalho deles e não um personagem de pano de fundo, como acontecia muito com os negros, né? Eu acredito que o caso que aconteceu com a novela A Cabana do Pai Tomás, onde o ator Sérgio Cardoso interpretou o personagem título Pai Tomás, né, um ator branco que teve que se pintar de preto para fazer o personagem, isso não teria acontecido no período do Abdias, do Teatro Experimental do Negro, que com certeza ele lutaria por isso, sendo que tantos valores, né, que existiam no mercado, mas não precisava fazer essa coisa grotesca, né, que foi um ator, com todo respeito ao grande Sérgio Cardoso, mas de ter que pintar um ator de negro para fazer um personagem. Então, essa visão dele para a revelação de novos atores, de colocar no mercado, foi uma coisa importante. Abdias do Nascimento lutou muito. Lutou contra um sistema, né? Porque um sistema que realmente complicadíssimo, difícil, de preconceitos. Foi um caso também, o caso da cantora Maria da Aparecida, que um talento, uma soprano, né, negra, mas que infelizmente não pôde estar atuando no municipal como deveria devido ao fato de ser negra. E o Abdias, ele lutava, mas faltava uma integração do próprio país, das forças maiores de fazer com que isso acabasse. Ele começou como colaborador da revista Senzala, que tinha como missão refletir sobre a falta de união entre afro-brasileiros, considerado um dos principais motivos do desprestígio social da comunidade negra no país. Ele já chamava a atenção para como a mentalidade de cada um por si, Deus para todos, enfraquecia a coletividade. Essa visão mostrou quanto Abdias compreendia que a luta pela igualdade não poderia ser individual, mas coletiva. E um outro traço dessa grande briga que ele tinha era mostrar que a cultura que o negro apresentava não era restrita
única e exclusivamente a escolas de samba, a cultura popular, regionalismos. Ele falava, a cultura é geral. Então, essa visão desse homem que foi o que o diferenciou, que o levou para o mundo inteiro, né? O grande Abdias do Nascimento. Yeah, yeah. Resistência no ar, a história não pode calar. Nasceu em Franca, terra bravia, trouxe no peito a ventania, no olhar um brilho, no passo missão, lutou por um povo, fez revolução. Tentaram prender, tentaram calar, mas sua voz não para de ecoar. Do teatro ao mundo, fez renascer a cultura negra, seu grande poder. Oh, oh, Abdias chama imortal, sua luta brilha feito um farol. Oh, oh, Abdias, guerreiro do bem, panafricanista, irmão de ninguém. No Carandiru tentaram apagar, mas sua força só fez iluminar. Criou o teatro, contou a verdade, fez do seu nome um grito de liberdade. Tentaram prender, tentaram calar, mas sua voz não para de ecoar. Do teatro ao mundo, fez renascer a cultura negra, seu grande poder. Oh, oh, Abdias chama imortal, sua luta brilha feito um farol. Oh, oh, Abdias, guerreiro do bem, panafricanista, irmão de ninguém. Yeah, yeah. Resistência e paz, memória que nunca se desfaz. Lutou por nós, Abdias Nascimento. Isto é que é a luta democrática desencadeada pelos descendentes africanos nesse país, os afro-brasileiros, os negros desse país, os negros que com seu suor, com seu sangue, com seu martírio e com seu heroísmo criaram este país, solidificaram as nossas estruturas econômicas e sociais e, no entretanto, eles têm sido violentamente expelidos do processo principal da nossa sociedade.